Estou aqui com o Ticiano hoje. Muito boa noite, Ticiano. Tudo bom com você? Satisfeito da vida? Agora tá tudo bom demais. Agora tranquilo, né? Boa noite. E para começar aqui, né? Como se chama o podcast? É o podcast Errei a Trave, né? Porque a pessoa tem que ter, como a gente brinca, errado a trave para participar, né? Não vale aprovação fake, né? Com a aprovação pensando, tem tantos alunos aprovados. Aí vai ver, o cara ficou lá tinha 10 vagas, o cara ficou em 150. Fala que foi aprovado. Não, nossos aprovados é aprovado de verdade. Conta pra gente aí, Ticiano, qual foi a sua aprovação e onde você está trabalhando agora? Bom, a aprovação foi aqui na Cefaz Alagoas, né, no meu estado, inclusive. E aí eu fiquei em 18º lugar, depois de alguns percalços ao longo do concurso, né? Não sei se a gente vai... Bom, porque na objetiva, né, eu consegui uma pontuação muito boa, só que aí, por conta da discursiva que eu tinha gostado, perdi algumas posições e saí das 20 vagas. E aí, depois dos recursos, aí eu consegui novamente voltar e terminei em 18º. E hoje já estamos lá, já estamos trabalhando, já cheio de coisa aí para fazer. Show de bola, já está exercendo o cargo, né? Foi nomeado há Já quanto tempo? foi a nomeação, saiu dia... a nomeação mesmo saiu em fevereiro, dia 10, eu acho, e a gente tomou posse agora dia 9 de março. E aí teve um curso de formação, mais ou menos um mês, até... Bom, aí semana passada que a gente foi distribuído nos setores e aí tá cada um já tocando o barco, né? Já Show atuando de mesmo. bola, feliz da vida. Passou aí no seu estado, né? Quando você começou, É, você sonhava que ia ter um desfecho tão bom assim? para mim era um pouco distante, né? Porque tinha tido aquela prova lá em 2020 e Sim. naquela época eu ainda não estudava para a área fiscal especificamente. E aí depois que passou a prova e depois que eu migrei para a área fiscal, aí eu sempre ficava me martelando, né? Porra, nunca mais vai ter um concurso assim dentro desses próximos 5, 6 anos aqui, né, em Alagoas. Né? Mas aí deu sorte e azar de algumas outras pessoas que aqui em Alagoas eles não fazem cadastro de reserva. E aí, por conta disso, muita gente foi aprovada em outros concursos, e aí teve uma evasão aí de um pessoal, e aí que abriu a oportunidade da gente estar lá hoje. E foi um ótimo desfecho, né? Passar em casa é É, melhor ainda, né? Passar é sempre bom, mas passar em casa, melhor ainda, muito né? mais especial. Antes de mais nada, te dar os parabéns aí pela aprovação e também essa entrevista, esse podcast, eu creio também é uma forma de homenagear os nossos alunos que chegam lá, porque se a gente produz esse tanto de conteúdo e faz tanta coisa no mundo dos concursos, é para que pessoas como você consigam ser de fato aprovadas, né? A gente tem que fazer as coisas em prol de resultado, né? E não tem nada mais feliz para a gente do que vir trocar essa ideia com a pessoa que, como se diz, errou a trave, né? Conseguiu chegar lá, né? É, E que acaba sendo espelho para as pessoas que estão estudando hoje ainda, né? A gente sabe que é uma uhum, trajetória difícil e sempre uma pessoa que chega lá acaba sendo espelho para amigos, para colegas que decidem estudar, para inclusive até mesmo para desconhecidos que se inspiram com a nossa história, né? Só que antes de uhum. falar dessa parte boa, quero voltar um pouquinho no tempo para te perguntar aqui rapidamente assim da sua história, né? Quantos anos você tem? De onde você é? Você já falou mais ou menos, né? A sua formação Uhum. e quanto tempo ao todo você gastou nessa trajetória? Bom, vamos lá. Atualmente estou com 28 anos. Eu sou nascido aqui em Arapiraca, que é uma cidade do interior aqui de Alagoas, mas desde muito novo vim morar aqui em Maceió. Uhum. E aí eu me formei em 2019 em engenharia civil, sou formado em engenharia civil, mas também nunca cheguei a atuar como engenheiro civil, né, por diversas questões do mercado, e também já no final da faculdade eu já tinha em mente que eu iria estudar para concurso, né? Sim. E aí, pronto, me formei em 2019 e logo em seguida já comecei a estudar. E aí, a partir de... Eu considero que a partir de março de 2019, que foi quando eu comecei efetivamente a estudar para concurso. E aí, pronto, de março até agora, né? Até
Ainda estudei, depois do resultado de Alagoas, eu ainda estudei um pouco, mas meio capenga, né? Porque ansiedade a mil e tal, aquela coisa toda. Ficou Não tinha difícil. como. Entre a prova. Não, na verdade, entre o resultado preliminar e o resultado definitivo, condição zero. Né? Mas aí Aham. mas aí foi 2 anos e 10 meses, quase 3 anos. 3 anos eu considero como 3 anos. 3 anos aí até a aprovação, né? A prova É, de Alagoas foi quando mesmo? Você foi falhou a 24, 23 e 24 de outubro a prova. As provas, né? 24 Porque, de outubro de 2021. Então isso, é. dá para dizer aí que você estudou 2 anos e meio, assim, né? Se, Isso. Se for é, considerar até a data da prova, foi isso aí. E assim, ah, como eu tinha dito no começo, né? Porque eu acho que eu fiz tudo de errado que qualquer pessoa poderia fazer. Né? Mais ou menos, né? Comecei estudando para concurso de engenheiro, como muita gente faz, né? Mas aí logo em seguida fiz uns 2 concursos de engenheiro e aquela coisa, né? Tipo, era 2 vagas, eu fiquei em 30º. Porra nenhuma, né? Então, aí logo em seguida eu vi que não ia dar muito certo e aí queria algo um pouco mais rápido e com mais vagas. E aí decidi estudar para a área policial, né? Aí estudei ainda mais de um ano para a área policial, só que aí veio pandemia, veio suspensão de concurso, estava inscrito em concurso no Distrito Federal, esperando o concurso daqui de Alagoas, porque na época que eu comecei a estudar, o rumor era que ia ter a Cefaz aqui e a Polícia Civil daqui. uhum. Aí, por conselho de algumas pessoas, Cefaz era muito difícil de passar assim, você estudando com menos de 1 ano, 2 anos, né, e realmente é isso mesmo. E aí, então, optei pela Polícia Civil por questão de estratégia. Mas aí, pronto, pode perguntar. Mas isso aí você está falando lá antes de você 2019, estudar para a área fiscal ou no período que você considera como já estando estudando para fiscal? não, isso foi logo que eu comecei a estudar, né? Até abril de 2019 ainda fiz concurso de engenheiro, e aí depois Aham. de abril de 2019 até maio, junho de 2020, eu estudei para a área policial exclusivamente. E aí foi quando, no meio da pandemia, quando estava tudo suspenso, não tinha concurso nenhum, aí eu já tinha feito algumas contas na cabeça, por conta porque a área policial demora muito até você passou e assumir o concurso e tal. E aí conversei com meus pais, conversei com minha família, meu namorado e tudo mais. E aí decidi migrar, porque já seria uma área fim, né? Que eu ia fazer aquele concurso, ia passar e não ia ter que estudar mais, né? Digamos assim. Sim, sim. E Pronto, aí você estudou cerca de um ano assim para outras áreas que não a isso, fiscal e para isso, exclusivamente para a área fiscal 1 ano e meio assim, mais ou menos, foi isso, isso, né? isso. E aí lá em junho de 2020, né, eu comecei a pegar contabilidade, direito tributário. Pronto, basicamente foram essas duas, né, porque eu já vim estudando constitucional, administrativo e aquelas matérias básicas, né, como a quase todos os concursos. E aí, pronto, aí fiquei nessa e logo em seguida saiu o ISS Aracaju, né, que foi o primeiro concurso fiscal que eu me inscrevi. Sim. E aí, pronto, aí a partir do momento que saiu Aracaju, aí eu já estudei o edital todo de Aracaju, né? Tive que pegar a AFO, que eu nunca tinha visto e tal. Foi aquele desespero e aí a gente foi fazer a prova e chegou lá, suspendeu Teve a tudo e tal. prova. Isso, foi isso aí. E nesse início de estudo, né, você não começou especificamente para fiscal, né? Você começou estudando ali para concurso de engenharia, depois você migrou para policial. Como que Uhum, foi uhum. esse seu estudo? Você acha que foi um estudo bem feito ou você acha que com a bagagem que você tem hoje você faria muita coisa diferente? Ah, não, faria. Como eu disse mais cedo, eu fiz tudo de errado que um concurseiro podia fazer, né? Meio que no começo eu fazia resumo, mas não era resumo, né? Depois eu descobri que não era resumo. Na verdade, eu transcrevia aquilo que o professor falava, então ficava aquele negócio gigante. Além disso, eu estudava muito por videoaula, não tinha tanta questão do PDF, que isso hoje eu mudaria, né? Sim. Não faria tantos resumos, só ali pontos-chave, né? Contabilidade talvez faria, né? Para ficar revisitando aquelas coisas. O que mais? Pronto, então isso daí foram os maiores erros, eu acho. Mas algo que eu considero que eu acertei meio que desde o início, mas não de forma intencional,
foi em relação às questões. Eu sempre fiz muitas questões, né? Então, terminou que isso ajudou bastante, né? A pegar bagagem e tal. E aí, agora, mais pro final, depois que eu comecei a seguir você, né? Aí eu fui entender questão de pegar estilo de banca, ter o histórico da banca, deixar lá com aquelas coisas todas. Que a gente fala disso um pouquinho mais à frente. Mas é uma coisa interessante que eu sempre quando eu estou conversando com o aprovado, né, com a pessoa que passou, eu sempre pergunto para ele do início nos estudos. E, assim, é praticamente uma unanimidade que a pessoa vira para mim e fala assim, não, eu fiz muita coisa errada, né? Eu fiz muita coisa que é fora do que eu fiz quando eu estava passando. Uhum. E é interessante você pensar que, assim, eu estou conversando com você, assim, não que você seja melhor que as outras pessoas, ou que um aprovado é melhor que uma pessoa que não passa, mas, assim, não estou falando como uma pessoa boba, né? Porque você é um cara que, né, você estudou e você desenvolveu uma bagagem, foi aprovado. Eu estou falando como uma pessoa esperta. E mesmo assim, mesmo essas pessoas que passam, elas, quando você vai conversar com elas, é quase uma constante delas te dizerem assim, não, eu fiz muita coisa errada no início, eu perdi muito tempo no início, né? E é até uma coisa que eu sempre deixo de alerta para o pessoal, que assim, o início nos estudos, né? Hoje a gente já tem um tempo de maturação aí na área fiscal longo, né? Você vê, você passou com 2 anos e meio, isso hoje já é um tempo, assim, curto, né? Você não deve ter tido tanta gente no seu concurso que passou com menos tempo que você. Você deve ter sido abaixo da média no tempo de aprovação, provavelmente, né? Ou dentro da média, assim, né? Já é 2 anos e meio, já é um período relativo, não é um período longo para os tempos de hoje, né? Para o tempo que você tende a gastar hoje para aprovação. E aí, às vezes, acontece que o iniciante, por ele ter esse tempo de maturação e por ele não saber estudar, como estudar no início, trazer muito da experiência dele de faculdade ou de vestibular para o estudo para concurso, assim, a pessoa costuma gastar muito tempo no início fazendo coisa que ela vai descobrir só muito na frente que aquilo não dá resultado, né? Então, assim, principalmente para a pessoa que é iniciante, eu acho que é muito importante que a pessoa tente, assim, né? Quem está vendo a gente hoje e que já está começando agora, tente já começar de uma forma mais validada, de uma forma mais correta, para que não tenha tanto retrabalho no futuro, né? Mas você falou bastante sobre questão, né? E pelo fato de que esse foi um grande acerto, né? Desde o início você já ter dedicado tempo a fazer questões. E também mais dessa parte do início ou de toda a trajetória mesmo, como que era a sua rotina ali de estudo, em termos aí dos horários mesmo, dos dias que você estudava? Você em algum momento conciliou o trabalho com o estudo ou só se dedicou a estudar mesmo? Não, então, em relação a isso, eu reconheço que eu sou um privilegiado, né? Porque, graças a Deus e meus pais, eu pude só estudar, né? Só estudar, né? Então, assim, a carga horária que eu tinha era bem alta, né? Eu estudava aí de segunda a sexta, logo no início, né? Para se adaptar e tal. Depois ficou de segunda a sábado. E aí, já no final, pós-edital, aí era loucura, né? De domingo a domingo. Claro que eu deixava aí alguns dias para descansar, mas então assim, então era full time, e aí isso de certa forma foi bom, porque assim, eu tinha muito tempo, então o que eu errei não me prejudicou tanto, né? Não alongou tanto o período de estudo, né? E dentro desse tempo, por exemplo, quando eu chegava, eu passei um período estudando em cabine, e quando eu chegava em casa, eu ia consumir coisa de concurso, né? Ia assistir aula desses coach, mentor, tal, que os caras estavam fazendo, via aula aula não, entrevista com aprovado, né? E já ia pescando o que a galera tava fazendo, né? Fiz de tudo, né? Fiz mapa mental, ciclo, né? O que mais me adaptou foi o ciclo, mas eu ainda dava umas adaptadas nele e tal. E aí, basicamente, no final, eu estava estudando por ciclo, né? Um pouco baseado ali na alocação de tempo que a gente fazia lá no Errando a Trave, e o Anki. O Anki era a minha revisão, e ciclo de estudo, e isso aí.
Então, assim, mas Utilizou bastante mesmo eu errando algumas coisas lá no começo, eu consumi muito material, assim, de como estudar, né? Porque eu sabia que tinha essa necessidade. Li aquele livro lá do Alexandre Meirelles, que é famoso, né? O Como Estudar para Concurso, eu acredito. E isso aí também já foi um bom norteador, né? E aí, durante a sua trajetória, você dedicou exclusivamente aos estudos. Você lembra mais ou menos uma média de carga horária que você fazia em Eu, pré-edital, pós-edital? eu fui até dar uma olhada aqui nas planilhas, né? Que desde o começo eu sempre usei planilha, era tudo bem organizadozinho e tal. Sou um pouco metódico para essas coisas. Então, assim, mas assim, na média geral, logo no início era bem pesado. Eram umas 40 e poucas horas por semana. E aí depois, já agora no final, já estava fadigado e tudo, aí baixei mais, eram uns 36, né? Só que com outra qualidade, né? Porque basicamente eu tinha que fazer questão, né? Porque teoria eu já tinha visto tudo, então era questão e revisão, e com ciclos curtos, né? Meia hora ali, cada matéria e tal, coisa toda. Sim. Então, assim, meio que grosso modo, você não fez muita diferenciação de carga horária entre pré-edital e pós-edital, não? Não, não. Eu sempre mantive uma constante, né? Assim, na verdade, assim, em Aracaju, que foi até um erro depois, eu me estendi muito. Então, eu estava fazendo 45, 40 e poucas horas. E, assim, uma semana, 15 dias antes da prova, eu dei uma arriada, né? Uhum. Meio que, não, cheguei a passar mal, o corpo pediu arrego e tal, sei o quê. E aí, depois disso, aí eu falei, não, vou manter constante, já que eu não trabalhava. Então, assim, eu tinha uma rotina mais ou menos fixa, né? Acordava ali, começava a estudar ali umas 7 da manhã, e ia até a noite, né? Umas 8 da noite, fazendo intervalos, fazia exercício, corrida, tal, essas coisas para manter uma sanidade mental, né? São dois pontos interessantes que você trouxe aqui, né? Primeiro, aquela questão que você colocou sobre buscar melhorar seus métodos, né? Você disse que assim, você, desde o início, você, apesar de não ter começado tão certo, né? Você sempre buscou aprimorar os métodos Uhum, no sentido de ter mais eficácia dentro do seu estudo. Eu acho que você fez uma pontuação assim, muito pertinente, que você colocou assim, por eu me dedicar exclusivamente aos estudos, acabou que assim, ter errado um pouco no início não foi tão ruim assim, porque você conseguia, de certa forma, compensar aquilo na intensidade mesmo, né? Pelo que você contou. Você uhum, sempre teve uma constância, uma intensidade muito grande nos estudos, né? E até uma uhum, coisa que as pessoas têm que ter atenção é que grande parte das pessoas hoje, talvez, não sei se você vai saber disso ou o pessoal que está assistindo, assim, esmagadora maioria das pessoas hoje concilia trabalho e estudo, né? Não, sim, não sim. é, não é a realidade que você teve, nem a que eu tive de poder só estudar. Então, eu acho que, assim, Uhum, para essas pessoas que trabalham e estudam, ainda é mais importante ainda buscar ter um estudo mais eficaz, né? Porque ela não vai ter essa possibilidade de, às vezes, não estudar tão certo no início, mas compensar fazendo 40, 45, 50 horas, né? E para essa uhum, pessoa a coisa fica mais complicada, né? E exato. você no final você falou sobre uma coisa interessante, né? Que eu achei interessante de você, do seu relato é que assim, como você mesmo disse, você não fez muita diferenciação entre pré-edital e pós-edital para a carga horária que você ia cumprir, né? E isso Uhum, não é o que geralmente as pessoas fazem. Geralmente a pessoa, quando ela está em pré-edital, ela não estuda direito. Ela fica mangueando no estudo porque não tem prova para fazer, né? E ela precisa ter uma prova à vista para conseguir estudar. E isso é uma coisa muito complicada, né? Porque vai variar de pessoa para pessoa. Vão ter pessoas que vão conseguir encarar a prova um pouco mais rápido, né? De uhum, chegar num nível, por exemplo, você estudou direito administrativo uma vez, ali, você já bateu ali no primeiro estudo 85% de acertos, beleza, aquilo ali está visto, você vai passar para um aprimoramento, você já vai ter condição de fazer uma prova que cai aquilo ali e vai aprimorar. Mas vai ter gente que
em algumas matérias, vai ter uma dificuldade a mais e que não vai adiantar para ela ficar indo para a prova, às vezes, assim, sem ter visto a matéria ainda, ou tendo visto, estando, assim, muito ruim, 50%, 60%, porque vai ser guerra perdida, né? Então, assim, Uhum. grande parte das pessoas vai ter necessidade, sim, de fazer um estudo de pré-edital bem feito, né? De ver as Sim. matérias no pré-edital de uma forma bem feita e eu vejo que as pessoas pecam muito nisso, sabe? De assim, tem prova marcada, eu me estouro de estudar, mas aí não tem prova, eu não estudo, né? Uhum. E a constância é a matéria-prima essencial, né? O seu caso É. mesmo mostra, né? E você ainda conseguiu, assim, ser constante ainda com intensidade, né? Que ainda é mais difícil ainda, né? É. Você Então, ser constante. eu encarava aquilo ali como meu trabalho, né? Então, Exatamente. eu chegava ali, tinha hora para chegar, tinha hora para sair, tinha minhas metas, né? Não metas no sentido de material a consumir, mas metas de horário, né? De questões, por vezes, né? E aí, você falando de dificuldade, por exemplo, contabilidade, eu tive que ver, assim, umas 2 ou 3 vezes. Eu vi uma primeira vez, ali quando eu migrei para a área fiscal, eu falei, não vou aprender isso aqui nunca, né? Já Sim. começa ali no débito e no crédito, aquela virada de chave que tem que dar, né? Porque é bem diferente do que a gente vê no dia a dia. E uma outra coisa foi a questão da Lei Candir, né? Falei, meu Deus do céu, qualquer concurso estadual não vou passar, porque isso aqui é coisa de É, louco. É a louco isso primeira aqui. vez que a gente vê é complicado, É. né? Aí, mas assim, aí foi aquela coisa, né? Foi constância e acreditar que ia dar certo, né? Em algum momento ia ter que dar certo, né? É, Pode complementar. não, porque assim, às vezes eu ficava vendo entrevistas assim, porra, eu tô fazendo mais ou menos o que a galera tá fazendo, não é possível que eu tô errando alguma coisa, né? Mas aí foi mais à frente, quando já nessa reta final do ano passado, tal, eu sentia que tava faltando aquela coisa, né? Tipo assim, não, eu sei que eu fazendo isso aqui, eu tenho não que uma certeza, mas eu sei que eu vou dar o meu melhor e as minhas chances vão aumentar. E aí foi quando eu procurei algum serviço do tipo e aí encontrei você. É, não me lembro exatamente como. E eu falei, não, é isso aqui que eu preciso. Eu estou precisando disso aqui. E Eu aí foi. você até adivinhou a próxima pergunta, eu ia até te perguntar, né? Eu lembro que quando a gente tinha trocado ideia lá, até no nosso grupo de estudo lá para Uhum, Lagoas, né? Que tinha saído o resultado, né? Você falou que estava na colocação que você estava e estava esperando o recurso para ver como ia ser, né? E uhum. quando saiu o resultado, você me mandou um e-mail, né? Agradecendo. Foi, foi. Fiquei muito satisfeito, né? Você me contou que você me conheceu perto da prova do Ceará, né? Isso. Logo no começo, quando você estava falando aí dessa semana que vai ter, né, que é o material grátis e tal, que depois sai, aí passou um filme, né? Porque um pouco antes do Ceará, na verdade não foi um pouco antes, mas um pouco antes do Ceará se abriu uma turma, né? Eu Foi acho. sim, foi sim. Pronto, aí eu perdi essa turma, não conhecia você, não sei, acho que o YouTube não tinha me mostrado ainda as suas aulas. E aí, ao longo do Ceará, eu conheci, aí fui consumindo ali teu material, porra, esse bicho fala um negócio interessante aqui, né? E aí fiquei naquela vontade, né? Porra, devia ter assinado, né? Já vendo o Ceará, e aí foi quando, eu acho que uma semana ou duas da prova, tu abriu a turma, aí eu assinei, e aí teve aquela última semana ali, você dando aquelas dicas finais e tal, eu vi alguma coisa você falando da questão de se chutar ou não no CESP e tal, e assim, isso fez uma leve diferença na minha prova, que talvez se eu tivesse visto antes, o resultado teria sido diferente, enfim, mas isso aí não tem como a gente prever, né? Na prova do Ceará, né? Do Ceará. Isso que foi minha primeira prova fiscal, né? Só que, por eu saber que era a primeira prova, eu já fui com um objetivo muito claro, né? Eu queria ter minha redação corrigida. Queria estar ali entre os 120, acho que eram 120 ou 110 redações. Por ser a primeira prova, eu estava meio cru ainda no estudo e tal, não achava que eu tinha capacidade de ficar entre as vagas. E Uhum. aí terminou que, ao sair o resultado, eu fui até melhor do que eu esperava, tive a redação corrigida, e assim, fui eliminado, na verdade, na discursiva por falta de traquejo em discursiva da área fiscal. Mas eu fui até bem. E aí Sim, depois, no Ceará, né? Que você tá falando. isso, que foi aquele edital monstro, né? Só que, porque tinha o Ceará e Espírito Santo, né? Mas eu também Sim. já tinha na minha cabeça que eu queria continuar aqui no Nordeste.
E aí, entre arriscar os dois, eu preferi o Ceará. Eu lembro que você me falou, eu lembro que você me falou da aula do certo e errado, né, que você me disse que foi importante, e também sobre a alocação, né? Você me contou que por causa da alocação você conseguiu ter uma nota muito acima da média nas matérias de peso alto, né? Que o edital de Alagoas é um edital bem peculiar, né? Que vem muito ponto em 2 matérias só. Né? Então, é natural que, quando você faz um pós-edital bem assertivo, você direciona muito a sua energia para aquilo, né? Não só porque vale muito ponto, mas inclusive porque naquele caso do edital de Alagoas, é um caso que a alocação vai ficar alta sempre, porque é legislação, né, que vale muito ponto. E você entra com um nível baixo nela, porque naturalmente você não entra com a legislação decorada, e a auditoria que vinha sendo carrasco nessas provas do CESP, que naturalmente você tinha que colocar uma alocação alta, né? Quando você, se não me engano, você disse, né, que quando você entrou no Ceará, você entrou no EAT antes da prova do Ceará, mas não teve tempo de consumir o material porque já estava em cima da hora. Isso. E aí depois, para Alagoas, você pegou o pós-edital direitinho. Você lembra mais ou menos como foi? Isso. Então, foi exatamente assim. Eu entrei já no... Faltava uma semana, eu acho, para o Ceará. E aí não dava tempo, né? Eu precisava estudar minhas coisas e tal. Via só aquelas dicas finais e tal, e muita coisa fez sentido. Fui para o Ceará e aí na volta eu já no aeroporto mesmo, fiquei um tempo lá no aeroporto esperando o voo, aí já fui vendo as tuas aulas lá do Errando a Trave, via a aula do certo e errado, né? Do chute ou não. Isso aí foi fundamental em Alagoas. Isso aí, porque assim, eu já tinha mais ou menos essa ideia que abaixo de um certa quantidade de questões, se você deixasse em branco, já era, o concurso já era. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Quando nesse meio aí ainda apareceu Aracaju fazer, mas eu fiquei lá no Cadastro Reserva e aí fui para Alagoas. Eu terminei a prova de Alagoas, eu lembro que a objetiva eu tinha deixado aí acho que umas 30 em branco, por não ter certeza, né? Eu tinha marcado umas 120 sabendo, 130 e umas 30 em branco, mas aí se eu sair isso aqui eu já estou eliminado. Se eu deixar então, 30 questões em branco, já era, né? Porque quando eu fui fazer a prova, eu já tinha aquele limite, né? Fiz auditoria, fiz legislação, tomei um susto com a auditoria, porque veio totalmente diferente até da outra prova. Sim, sim. E foi aquele baque, mas aí, por já ter feito outras provas, aí tive um equilíbrio emocional até bom. Aí depois fui fazer o resto. E aí ficou faltando essas 30, agora tudo ou nada, né? Ou não, já tô eliminado aqui. Então, aí fui no feeling, em algumas, outras eu tinha aquela certeza e tal, aquela coisa do histórico. Né? É o histórico da banca e confiar e só vai. E dessas 30, você acabou acertando quanto? Você lembra? Essa conta eu não fiz depois. Eu acho que eu não marquei quais eu estava em dúvida e tal. Mas, assim, em termos de número, para você ter uma ideia, o que me segurou no concurso foi a prova específica, né? Das 60 específicas, eu deixei um em branco e errei 3. Então, assim, minha nota foi lá para cima. Tanto é que na objetiva, assim, na parte geral, eu fiquei depois dos recursos e tal, só que eu fiquei com 74, 75% da nota. Baixo, né, para ser aprovado, né? Então, assim, o que me manteve lá foi a alocação do tempo no que valia ponto e tanto é que a minha nota objetiva foi a quinta maior, né? A discursiva que me baixou um pouco, mas foi basicamente isso aí. Por isso que depois eu senti a necessidade de reconhecer o seu papel, né? Que foi fundamental nesse quesito e mandei aquele e-mail e tal para agradecer. Não, fiquei feliz demais, né? Como eu te respondi lá, né? O reconhecimento, assim, porque um estudo para concurso, assim, principalmente um cargo igual o cargo de auditor, é uma coisa que muda a vida da pessoa mesmo, né? E claro, o mérito, né? Eu nunca vou querer pegar para mim mérito de aluno nenhum, porque quem sentou na cadeira para estudar sempre foi você, né? O mérito é todo seu. Né? Mas você saber que teve, né, uma parcelinha pequenininha ali do sucesso de alguém, né, em uma coisa que vai transformar a vida da pessoa é muito massa, né, velho? E
Você lembra mais ou menos como que foi o pós-edital de Alagoas, seu, em termos das alocações que ficaram recomendadas? Pronto, então, aí era até uma coisa que a gente estava conversando no curso de formação, tinham outras pessoas, né, o Lucas Filber, ele também está aqui em Alagoas, e ele estava conversando com ele a respeito disso, que Sim. assim, a gente foi lá fazer o simulado, só que aí a pessoa também tem que ter a consciência que às vezes se acerta a questão ali no simulado do pós-edital, meio que na sorte, né? E aí você tem que ter consciência se realmente aquele nível que deu lá tá certo. E aí aconteceu isso comigo em duas matérias específicas. Foi em Direito Civil, que deu uma alocação muito baixa, só que, por exemplo, eu só tinha visto a parte geral. E na parte geral eu ia bem, mas na parte específica ali que caía, a parte mais do final do Código Civil, eu sabia que eu não tinha muito bem. Então eu mudei um pouco da alocação. O que mais? Eu acho que raciocínio lógico, veio umas questões cabulosas lá no simulado, e aí deu uma baixada, aí eu mudei também. E pronto, nessas duas eu acho que eu mudei, e auditoria também. Auditoria eu acho que veio pouco, e aí eu aumentei um pouco. Mas assim, na Você média deu um foi grauzinho. aquilo mesmo. Eu dei uma modificada assim, sabendo, mas eu já me conhecia, né? Nessas matérias específicas, né? Uhum. Já tinha uma certa bagagem. Mas aí pronto, aí segui aquilo ali, e foi só questão, e fazendo várias vezes, por exemplo, auditoria, tinha muito pouca questão em relação à Uhum. carga horária. Então, aí eu refiz umas 2 ou 3 vezes a quantidade de questões que tinha lá, né, porque valia muito, né, justamente pela peculiaridade daqui de Alagoas. Do edital. Sim, sim. Só explicando para quem não entende direito, a gente dentro do Errando a Tábua, a gente tem um pós-edital diferente do que a maioria do pessoal faz, no seguinte sentido. Nosso pós-edital é muito voltado a calcular a alocação e entregar a alocação para o aluno. Alocação em que sentido? Assim, você tem aquele esqueleto de prova ali, né? Você tem aquela ementa, você tem quanto cada coisa vale. E do outro lado você tem um aluno, que cada aluno tem uma proficiência diferente em cada disciplina, né? Então, assim, não precisa ser muito gênio para você saber que um cara que, por exemplo, não sei se era o caso específico do Tiziano, mas que era muito bom em raciocínio lógico e era fraco em contabilidade, ele não poderia estudar da mesma forma que a pessoa que é o contrário, né? Por uma série de motivos que também está bem explicado lá dentro do Natal, não dá para estar falando tudo. Mas o pós-edital ele é muito voltado a isso, né? A achar a alocação, né? E como a gente sempre fala, assim, é uma alocação que recomendada, né? É o que a gente, a partir do nosso modelo, a gente constrói, controla os parâmetros ali, tenta reduzir os erros ao máximo e passa para o aluno, né? Nada impede do aluno olhar aquilo ali e falar assim, olha, eu acho que aqui eu preciso colocar um pouquinho mais, colocar um temperinho aqui nessa matéria, colocar um pouquinho mais. Ou aqui eu acho que eu já tenho uma segurança e abaixo um pouquinho. Mas acho que, via de regra, pelo que eu tenho conversado com a galera, as alocações têm sido bem assertivas, assim, né? Você Sim, tem sim. esse sentimento? Sim, sim, não, nada, porque assim, o simulado, ele, como você explica lá no Renda Trave, ele vem mais do que a prova, né? Então, tenta pegar justamente ali a média. E na média, eu segui exatamente o que estava lá, né? Porque eu sentia essa necessidade. Eu nunca fui de acreditar que, assim, não, vai existir um planejamento comum a todo mundo, né? Pegar aqueles planejamentos prontos tal, e todo mundo vai seguir aquilo ali, né? Não tem como, né? Não faz sentido, né? Cada um tem seus pontos fracos e fortes, né? E aí o Errando a Trave encaixou exatamente no que eu estava necessitando ali naquela reta. Hoje eu sei que foi uma reta final de estudos, mas na época eu não sabia. Sim, sim. O melhor exemplo disso, né, para quem não é muito familiarizado com a metodologia, é o exemplo até do Arthur, né, que trabalha com vocês aí também, né, que foi o Sim, quarto lugar, né? Ele sim. que é quando você vai para o caso extremo do que a gente chama de modo coragem, que é assim, às vezes você já é tão proficiente numa matéria e que não vale a pena você estudar aquela matéria no pós-edital, porque você não tem muito ponto ali a ganhar, né? O melhor exemplo foi o exemplo dele, né? Porque é o caso extremo, né? Que é o caso extremo de que você botou uma matéria, no caso dele foi raciocínio lógico, em modo coragem, que é negligenciar essa matéria nas semanas regulares do pós-edital, e mesmo fazendo isso, ele chegou na prova e gabaritou a matéria. Ou seja,
nesse caso concreto, né, claro, o mundo não é feito de exemplos perfeitos, mas nesse exemplo que é perfeito justamente pela didática, fica óbvio que qualquer segundo que ele investisse em raciocínio lógico seria um segundo jogado fora, porque ele não poderia mais que gabaritar a prova. Então, se ele já tinha o nível necessário, né, e nesse caso seria gabaritar a prova, mas não necessariamente seria gabaritar. Seria, por exemplo, uma prova muito difícil de TI, o cara já é capaz de tirar 8 em 10. Então, meio que já foi ali o que ele tinha de ponto a ganhar, né? E por fazer esse tipo de coisa, né, ser até um pouco mais arriscado nessas alocações algumas vezes, isso possibilita que a pessoa tenha tempo para fazer igual você fez, né? Pegar as matérias específicas e aí você entrar nelas muito forte, praticamente gabaritar a prova e dar uma alavancada grande na nota, né? Foi o que você fez, inclusive, né? Foi. Eu já ia até esquecendo dessa questão do modo coragem. Por exemplo, eu acho que direito tributário, raciocínio lógico, eu só vi assim, só fui revisar raciocínio lógico tributário assim, já nas semanas de revisão. Porque eu já vinha bem, acredito que foram essas duas. Direito civil tinha dado o modo coragem, só que aí eu sabia que eu não estava no modo coragem, não tinha condições de assumir coragem o modo coragem. Não tive. Mas assim, e ainda tem essa questão do modo coragem, que é essencial, né? Porque, como você diz, o tempo é finito, né? Então não dá para você sair estudando tudo na mesma carga horária, né? Porque não vale a mesma quantidade de pontos, e nem dá para estudar tudo o tempo todo, né? Exatamente, né? Foi uma coisa que eu descobri a duras penas na minha época de concurso, que pós-edital é completamente uma questão meio que matemática, assim, de achar, de utilizar alocações corretas. É a grande chave, assim, não tem discussão. Porque a forma como você vai estudar, você já sabe qual é, né? Igual você falou, depois você entrou lá você já fazia mais ou menos isso, você entrou no Errando a Trave, você viu mais ainda o porquê que era fazer questão com a finalidade de aprender o conteúdo, né? Fazer questão com a finalidade de dominar o histórico da banca e tudo aquilo que a gente fala. Então, isso você já sabe que é isso que você vai fazer, moral da história, né? Você vai estudar o máximo que você consegue. Agora, o que fica em aberto é o quanto você estuda de cada coisa. E você acertar isso faz uma diferença assim, brutal. Pode ser a diferença entre você ser o segundo ou o 300 do concurso, né? Se você erra aquilo na carga horária, né? E eu percebi isso assim, porque na minha época mesmo de concurso, né? Eu seguia os planejamentos meio que igual para todo mundo e que tinha muito problema, né, nessa questão da alocação. Ficava uma coisa muito cinzenta nessa questão da alocação e às vezes você era assim, igual na Bahia, eu fui o segundo do concurso, mas a mesma pessoa em outro concurso, eu era a mesma pessoa em outro concurso eu tinha sido 300, em outro eu tinha sido 200, e aí daqui a pouco eu fui o segundo, e daqui a pouco eu já fui mal de novo, né? Você tinha aquele desempenho oscilante que eu acredito, né? Comecei a acreditar depois disso, justamente a colocar o esforço no lugar certo em termos de alocação, né? Eu acho que faz uma diferença muito grande na reta final, né? É exatamente isso aí. Porque é aquela coisa, né? Reta final é aquela loucura, né? Você tá ali no pós-edital, você vai meio que ter o mesmo tempo que todo mundo tem, só que você tem que acertar justamente assim. Você tem que focar onde você vai ganhar ponto e onde você não está tão bem, né? E buscar exatamente, por exemplo, não adianta você já estar lá 90% em direito tributário, não adianta você perder 10 horas para ganhar 1%, né? Melhor você investir essas 10 horas em outra coisa, para você ganhar 5, 10%, talvez, em outra matéria. É exatamente isso, né? E tudo isso da alocação que a gente faz é baseada justamente, né, nessa ideia que você falou, né? Que se você for reparar bem, assim, os pontos mais fáceis de você conquistar são os pontos onde você é fraco. Porque se numa matéria você está no nível 60 ali, para você ir do 60 para o 80, você vai andar 20% em termos de pontuação e às vezes você vai gastar 50 horas de trabalho. Essas mesmas 50 horas de trabalho, numa matéria que você está no nível 90, você ia gastar 50 horas para ir do 90 para o 92. Ou seja, com as mesmas 50 horas, você pode
ganhar 20% da pontuação, ou com as mesmas 50 horas você pode ganhar 2% da pontuação. Então, quando você bate um caso com o outro, você vê que justamente a eficácia do seu estudo naquela matéria que você está fraca, no nosso exemplo, é 10 vezes maior do que a eficácia na matéria que você está forte, né? Creio que até quando a gente lançou o EAD, o pessoal não tinha se atentado muito nisso, que tipo assim, você estudar em excesso é ruim. Porque quando você estuda em excesso uma matéria que você já é muito bom, você acaba fazendo isso, colocando horas de trabalho em coisas que não viram ponto, né? Coisas que não vão virar ponto a mais. Quando você poderia pegar essas horas e jogar onde elas viram ponto, né? Que é justamente onde você está mais abaixo na curva de aprendizado, né? Então, exatamente isso aí. Bem legal. Você perde a eficiência, né? Exatamente. Aí você encontra a eficácia do estudo justamente fazendo isso, né? E indo mais para a parte final aqui, você sempre gosto de perguntar isso aqui para as pessoas verem que nenhum aprovado é super-herói, né? Acho que ninguém, até o momento em que saiu o nome no Diário Oficial, tinha completa certeza que ia dar certo e que ia funcionar perfeitamente, né? Você se lembra de algum momento, assim, na sua preparação que foi um momento de dificuldade, que você sentiu uma dificuldade acima da média, talvez até pensou em que esse negócio não era para você? Você lembra de algum momento assim? Então, pensar em desistir, realmente eu nunca pensei, porque eu não tinha um plano B, né? Foi tipo ou era passar ou passar, ou passa, né? Ou passa. Exatamente. Eu sabia que ia passar, não sabia se ia ser aqui, não, na verdade não imaginava que ia ser aqui, né, em casa, e nem sabia quando, mas uma hora ia dar certo. Mas assim, eu lembro mais ou menos que assim, durante a pandemia foi um período complicado, né, porque suspendeu tudo, você não sabia quando é que você ia ter prova, né, quando que ia ser, enfim, tudo isso. E eu acho que durante a pandemia foi o pior momento. Mas pensar em desistir nunca passou, justamente porque eu não tinha um plano B. Ou era isso ou era isso. Essa questão de não ter plano B também foi algo que eu me peguei bastante, assim, sabe? Quando eu trabalhava na iniciativa privada, né? Trabalhava na consultoria. Quando eu saí de lá, eu assim, não deixei ponto para voltar mesmo, sabe? Eu saí saído mesmo. E eu saí determinado, eu vou estudar e eu vou passar nesse negócio. Não sei como, não sei quando, não sei onde, mas vou passar, né? E é muito bacana ver você falar que, assim, você sabia que você ia passar, né? Porque quando a pessoa, ela estuda no propósito correto, né? Igual você falou, né? O fato de você falar que estudava no pré igual você estudava no pós, estudava com prova daqui uma semana, igual você estudava com prova na pandemia, que você não sabia quando ia sair, isso aí mostra que, tipo assim, você é um cara que você ia passar. Não tinha como você não passar, porque você tinha o propósito certo, né? Você estudava de uma forma profissional, e estudar de uma forma profissional não quer dizer se arrebentar de estudar, quer dizer estudar de uma forma profissional, né? Se o seu horário de trabalho é de 8 às 18, o que você vai fazer? De 8 às 18 você vai estar no seu trabalho, né? Independente das horas cronometradas que deram, né? O seu propósito está ali sendo cumprido, né? Então, eu também, assim, eu sempre fui nessa linha, assim, de isso aqui é meu trabalho. Não sei quando eu vou passar, mas do jeito que eu estou estudando, do jeito que eu estou me dedicando e tendo o propósito que eu estou tendo, vou passar. Em algum momento vai dar certo. E esse momento chega, né? Quando você faz as coisas da forma correta, né? O momento chega, e no seu caso chegou até na sua cidade, né? Que é melhor ainda. Exatamente. Não, assim, mas a dúvida sempre existiu, né? Fazia uma prova, aí ficava naquela, né? E agora, vai ou não vai? Mas, assim, eu duvidava, mas no fundo eu sempre tentava lembrar, não só eu, minha namorada também sempre me lembrava, você vai passar, né? Você está duvidando aí hoje, mas você está fazendo tudo certo, né? Não existe isso de tudo certo, mas assim, você
está se dedicando, você tem um foco, um momento vai chegar. Mas é inevitável, assim, dia após dia você meio que duvidar e tal, sei o quê, mas aí é que entra meio que a disciplina, né? Você vai ter aquela rotina, você vai fazer mesmo duvidando, né? E aí depois de um momento a dúvida vira uma certeza, né? Você... Independente de acreditar, de duvidar, de estar com vontade, de não estar com vontade, Isso. é justamente a palavra que você usou lá no início da nossa conversa, que é a palavra profissional, né? Se você pegar o seu estudo e se balizar nessa palavra, não vai ter erro, nem para a falta, nem para o excesso, né? O que é um estudo profissional? Imagine que o seu estudo é o seu trabalho. Então, na segunda de manhã, é válido que você, na segunda de manhã, você fique deitado na cama assistindo Netflix? Se você tivesse um trabalho na iniciativa privada, você estaria fazendo isso? Você não estaria fazendo, você estaria trabalhando. E da mesma forma vale para o excesso. Se você estivesse trabalhando na iniciativa privada, na noite de Natal, você estaria lá resolvendo questão de TI no TEC? Você não estaria. Então, não tem necessidade de você estar estudando também na noite de Natal, porque aí isso não é estudo, isso aí é autopunição, né? Então, a palavra é bem profissional, né? A palavra é profissional. Você pensa assim, a sua rotina de estudo tem que ser uma rotina de uma pessoa que trabalha, não mais e não menos, né? Aquele é o seu trabalho e você tem que cumprir ele pensando dessa forma, nem tendo excesso e nem tendo falta, né? Segunda de manhã é hora de quê, né? Sábado à noite, geralmente é hora de quê? E assim você vai tocando o barco que em um momento a coisa dá certo, né? E falando em a coisa dar certo, passando aí para o final, conta pra gente, qual foi o sentimento quando saiu o resultado final, o recurso deu certo, o choro valeu, você estava dentro das vagas, sendo que nem CR não tinha, isso que é emoção. Na verdade, assim, foram 3 choros, né? Porque assim que saiu o resultado preliminar, o CESP ele não divulgou, porque a discursiva ela tinha peso. E aí ele não divulgou com peso. E aí eu joguei aqui no Excel, fiz o ranking, e aí eu tava dentro. Porra, tô dentro, né? Aí liguei, comecei a chorar e tal, sei o que, liguei pra minha namorada, minha irmã, falei aqui com meus pais. Aí depois eu, porra, peraí que tem peso, né? Deixa eu botar o peso aqui. Aí quando eu botei o peso, aí fui pra 32º. Aí chorei de novo, puto, né? Fui do céu ao inferno em 5 minutos. Era 20, né? Aí, eram 20, Aí fiquei naquele desespero, meu Deus do céu. E assim, quando eu saí da prova, eu tinha muita convicção que assim, se eu tivesse a redação corrigida, eu estava dentro. Porque eu gostei da discursiva e não gostei da objetiva. E no final terminou que foi o contrário, né? Aí, pronto, aí foi uma semana assim de desespero, né? De fazer recurso, tal, correr atrás de professor para fazer recurso. Tinha um contato de alguns professores, e aí fui fazendo tal, sei o quê. E aí a gente pediu como minha irmã falou aí, foi aquele verdadeiro tira casaco, bota casaco. Foi exatamente isso aí. Aí fiz recurso, a gente pediu 14 pontos, né, com peso. Eram 7 pontos que a gente pediu. E aí dos 7, consegui 5. Porque nas minhas contas, assim, se eu ganhasse 4 pontos, pela minha nota objetiva fosse tá muito boa, eu conseguia subir, né? Porque a galera que estava nas vagas, a discursiva já estava muito boa. Então a margem de ganho deles era pouca. E a minha era muito. Eu tinha muito ponto para ganhar. E aí foi dito e feito. Então eu ganhei, acho que 5 pontos, quase 6, não lembro exatamente. E aí, aí no dia que saiu o resultado, eu estava esperando lá no site do CESP, né? Nem estava ligado que estava no diário oficial, não estava em grupo, não estava em nada, né? Porque assim, estava fora das vagas. E aí deu um estalo, falei, vou olhar o diário oficial. Aí, puta merda, quando eu olhei lá o negócio, aí comecei a tremer, para fazer planilha de novo, aí você já estava escaldado, né? Você não Aí eu fiz umas 5 planilhas diferentes para ver se batia, né? Ah, meu Deus. Aí botei peso e tal, ainda perguntei a galera, mas fiquei uns 15 dias ainda para acreditar, mas aí, graças a Deus, dessa vez tinha dado certo. Você imaginava que o recurso ia dar certo? No fundo, eu tinha esperança, mas eu sabia que era muito difícil. Ainda tentei levantar histórico, assim, por exemplo, no Ceará eles deram alguns pontos, né? Eles deram uma margem boa de pontos no recurso.
E aí, baseado nisso, eu ainda tinha uma certa esperança. Mas aí depois que saiu o recurso, aí eu conversando com um professor que me ajudou a fazer recurso, aí, bicho, eu não esperava que você entrasse, né? Mas eu não disse nada para não desanimar, né? Essa aí foi com emoção e não tinha caderno de Foi. reserva, não tinha nada. E, Se não desse nossa, certo, você ia chupar o dedo bonito. não, e o pior de tudo, que tipo, já tinha gente que tinha dito que não ia assumir, né? Então ia sobrar vaga como sobrou, né? Infelizmente, sobraram algumas vagas. É mesmo? Aqui. Teve gente que não assumiu? Dos 25 da Ampla, na verdade dos 25 auditores fiscais, só 21 tomaram posse. E aí não tem CR e já era, né? E quando Porque saiu lá, e quando meu saiu, medo era ficar em 21º, né? e quando saiu e você estava dentro, como é que foi? Você Aí foi choro, alegria. Acordei meu prédio todo aqui. Foi bom demais. Mas assim, ainda fiquei uns 15 dias olhando todo dia para ver se estava lá. teve alguém que falou que Ana Lívia falou, só acreditou no É, dia da posse. minha namorada. Mas foi, né? Dia da posse, assinou lá o Assim, né? termo, aí falou só, se errou a conta, já era. Eu Já não quero era, agora não, saber. não Errou dá a para tirar conta, mais entrou não. na justiça, não quero nem saber. Eita. Show de bola, Tiziano. Pro final aqui, né? Sempre peço para pro ex-aluno agora auditor, né? Você já tomou posse, inclusive, já está trabalhando. Queria que você desse aí 2 conselhos para o pessoal que está na labuta, está nos assistindo aqui, bastante gente até o final, inclusive, e um conselho técnico e um conselho da parte comportamental, da parte emocional, que você acha que foi uma coisa decisiva para a sua aprovação na Cefaz Alagoas. Tente pensar aí o que você acha que foi determinante mesmo para você passar para a galera. Bom, eu acho que os dois se encaixam, tanto técnico como emocional, como você bem pontuou, assim, a questão do profissionalismo e aliada, porque assim, profissionalismo e disciplina, né? Porque os dois aliados, você vai manter aquela constância, que assim, mesmo você duvidando, como eu duvidava, e 100% dos aprovados duvidavam, né, da capacidade, não da capacidade, mas assim, de que ia ser aprovado e tal, aquela coisa toda, mesmo você duvidando, você mantendo assim, a constância, a disciplina e tratando o estudo de maneira profissional, porque é uma realidade hoje em dia, você vai saber que o momento vai chegar, né? Mesmo duvidando ali nos dias difíceis, porque todo mundo, é inevitável você ter um dia ruim, ter um dia que você não quer estudar, outro você já quer estudar e tal. E assim, mantendo a constância, você vai chegar lá. E uma outra coisa também é tentar, na medida do possível, e cada um vai ter o seu escape, ter algum ponto de escape, né? Fazer uma atividade física, tirar um dia para não fazer nada, sei lá, alguma coisa que a pessoa faz se desligar totalmente ali daquela rotina, por mais difícil que seja, para pelo menos manter a sanidade mental, né? Porque é um momento assim de extrema ansiedade e cobrança, né? Eu mesmo me cobrava muito, eu me cobrava mais que as pessoas em volta de mim, né? Então assim, você tem que ter disciplina e alguma coisa para você manter a sua sanidade mental. Show de bola, faço das suas as minhas palavras, realmente 2 coisas que fazem total diferença, né? O comprometimento, né? O profissionalismo, como a gente falou, e costumo brincar, né? O estudo para concurso ideal é uma loucura com pitadas de normalidade, né? A pitada de normalidade é isso que você falou, né? Tira um dia para você fazer alguma coisa de uma pessoa normal, que uma pessoa normal faz, né? Enquanto concurseiro, a gente tem uma rotina que não é muito normal, né? Você se sente meio como se diz, um peixe fora d'água ali, porque é ficar trancado no quarto, estudando matéria que ninguém sabe o que é, não tem nem jeito de você conversar com as pessoas direito o que você está fazendo, mas você... O Alexandre Meirelles até brinca, né? Que assim, você está estudando para concurso, você vive em outro planeta, né? Você não consegue conviver com as pessoas normais, né? Você não tem assunto, você não fala de outra coisa que não seja concurso.
você fica imerso naquela loucura ali, né? Mas É, é sempre bom você ter alguma atividade ali, ou de hobby, ou de, como você falou, bem, atividade física também é muito bacana, uhum, né? Que te tire ali daquela rotina. Eu era muito de violão e futebol, sabe? Às vezes eu, uhum, entre uma sessão de estudo mesmo e outra, eu pegava o violão, ficava uma meia horinha ali, e naquele momento você não está pensando em nada, né? Você está só brincando ali. é, E assistir futebol também é uma coisa boa, né? Eu gosto muito recomendo muito para os meus alunos, entretenimento barato, sabe? Não vai fazer coisa que precisa sim, pensar, não. Vai assistir novela, ver Big Brother, assistir futebol, os três uhum, tem que não presta, sabe? Se é, prestar, não descansa a cabeça, né? é. Não, eu sempre mantinha ali aquela rotinazinha de atividade física, né? Na medida do possível. E tirava ali o domingo, sábado à tarde, para dar uma relaxada mesmo. Fazer, às vezes fazer nada, né? Assim, ficar vegetando mesmo. É bom demais. É isso aí, Tiziano. Estamos indo para o final aqui. Eu queria te agradecer novamente demais aí. Primeiro pela confiança que você depositou no meu trabalho, no trabalho da nossa equipe do EAT, quando você fez parte do projeto, né? Confiou essa coisa que é tão importante, que é a sua preparação, a metodologia que a gente tem, né? Queria te agradecer primeiro pela confiança e depois pela disponibilidade de vir cá trocar essa ideia com a gente. Tenho certeza que Uhum. quem está assistindo aqui aprendeu muito, né? Quem vai ouvir depois, eu jogo o áudio aqui, dou uma arrumadinha no áudio, coloco o podcast lá no Spotify. Tenho certeza que o pessoal vai aprender bastante, principalmente sobre a parte que você falou sobre a rotina, né? O profissionalismo que você teve, tá aí colhendo os frutos aí, graças a Deus, feliz da vida, É, né? Orgulho da agora, família agora e só é, vida boa. agora é só tranquilidade, graças a Deus. Show de bola, E mano. não, só agradecer novamente a você, como já mandei lá no e-mail, né? Porque assim, foi uma virada de chave na minha vida e graças a você e graças a Deus também. Agradeço demais, né, pelo produto que você colocou, que assim, como você fala lá também, é uma transferência de conhecimento que você faz, né? Não é um mero planejamento, né? Na verdade, você tá pegando ali sua experiência, né, que você adquiriu ao longo desse tempo, e hoje eu acho que você também está aumentando ainda mais essa experiência, por conta da quantidade de pessoas que você lida, e você meio que transfere esse conhecimento para a gente ser autossuficiente, né? Que era exatamente isso que eu buscava, né? Nunca acreditei muito nesse negócio de alguém fazer um planejamento para mim, não. Eu quero fazer ali o que eu necessito, né? E é exatamente isso aí que você entrega. E agradeço demais por ter encontrado isso. Show de bola, mano. Fico feliz demais de saber Tamo que junto. a gente está aí no caminho certo, né? E você aí é a prova que chegou lá e a gente fica feliz demais, né? O seu resultado aí é o objetivo de tudo que a gente faz aqui, né? Ter pessoas que conseguem um êxito grande como foi o seu, né? E fico feliz demais, mano. Se Deus quiser, Então, muitos outros vão vir aí e vão conseguir também a sua aprovação. com certeza, com certeza. Tamo junto demais e valeu. É isso aí. Valeu demais, seja muito feliz aí no Fisco Alagoano aí. Qualquer dia eu apareço aí para tomar um Quando tiver por café. aqui, só dá um toque e a gente toma um aí. Nós vamos. Qualquer dia nós Pronto. chega aí. Show de bola. Beleza. Valeu demais, Valeu. Tiziano.